Por que a Bíblia santificou a escravidão? A lei judaica é apresentada a seus leitores como um suposto código de moral e justiça. Contudo, chama a atenção que, enquanto condena veemente práticas como o adultério, o roubo, a mentira e a idolatria, quando toca na escravidão, uma instituição brutal, vigente em Israel e em praticamente todas as culturas antigas, a Bíblia simplesmente a trata como algo normal e aceitável, não há críticas e nem a imposição para que ela seja abolida de entre os hebreus e entre aqueles que estejam no território de Israel. Essa omissão da Bíblia não é acidental, mas proposital ou intencional e ainda sintomática, revela que o Deus da Bíblia nada mais era que a projeção das mentalidades e costumes primitivos de um povo da Idade do Ferro. Muitos cristãos tentam justificar essa omissão afirmando que Deus não poderia abolir a escravidão, pois era uma prática socialmente consolidada na época. Esse raciocínio é falho por diversas razões. Primeira, incoerência interna. Se Deus não podia abolir a escravidão por ser costume antigo, como então aboliu o politeísmo entre os hebreus, sendo que o politeísmo era a regra universal das sociedades antigas? Se podia abolir um sistema religioso milenar, também poderia abolir a escravidão. Segunda, contradição histórica. Se a escravidão era natural e aceita, por que o mesmo Deus libertou seu povo da escravidão no Egito? Por que não os deixou ali, afinal, de acordo com esse raciocínio ou argumento cristão, seria uma instituição normal da época? E mais, por que esse mesmo Deus nunca aceitou que seu povo fosse escravizado por egípcios, assírios, babilônios ou cananeus? Isso mostra que o problema nunca foi a escravidão em si, mas quem era o senhor e quem era o escravo. Para Jeová, os hebreus podiam escravizar outros, mas não deviam ser escravizados. Privilégio étnico e tribal. A lei mosaica não condena a escravidão, ao contrário, regulamenta-a. Confronte com Êxodo 21, Levítico 25 versos 44 a 46. A lei judaica estabelece, inclusive, distinções. Hebreus não deveriam ser escravizados permanentemente. Havia limite temporal para que um hebreu permanecesse na condição servil, mas os escravos que os hebreus deveriam possuir deveriam ser comprados de outros povos. Estes escravos estrangeiros em territórios israelita podiam ser vendidos e legados como herança aos filhos dos israelitas, ou seja, os escravos estrangeiros seriam passados de pai para filhos do mesmo modo que bens materiais eram transmitidos aos herdeiros legítimos de alguém que falece. Isso mostra que as leis refletiam mentalidade étnica e exclusivista, não moralidade universal. O roubo é condenado no Decálogo, mas o despojo dos inimigos, roubar seus bens, terras, mulheres e até crianças, é incentivado e ordenado pelo próprio Jeová. Números 31 versos 17, 18, Josué 6 versos 24. Não deves assassinar, mas o genocídio de povos inteiros é legitimado quando em nome de conquistas militares. A escravidão não só é aceita como normatizada em detalhes, tempo de serviço, herança, venda de estrangeiros, punição a escravos. Êxodo 21 versos 20 e 21 chega a dizer que, se o escravo sobreviver 2 dias após apanhar, o dono não é culpado. Essas contradições revelam que a Bíblia não é um código divino, mas um reflexo das conveniências sociais, políticas e econômicas de uma época primitiva. Se a lei mosaica fosse de fato perfeita e justa, não teria sido relativizada e rejeitada por aquele que o cristianismo considera seu próprio Messias. Jesus e seus seguidores não se prenderam ao código mosaico, flexibilizaram regras sobre sábado, alimentos, pureza ritual e até a famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Isso é prova de que até dentro da tradição judaico-cristã se reconheceu que aquelas normas eram limitadas, humanas e temporárias. A omissão da lei judaica quanto à escravidão não é prova da paciência ou sabedoria de Deus, mas sim da sua natureza humana e cultural. As leis bíblicas foram escritas por homens de seu tempo, que não concebiam uma sociedade sem escravos, pois viviam em estruturas sociais arcaicas baseadas em conquista, propriedade e hierarquia. Se o Deus da Bíblia realmente fosse um legislador universal e justo, teria condenado a escravidão desde o início, assim como condenou o roubo, a mentira e a idolatria e ainda deixou tais proibição bem explicitadas em seu código legal. O fato de não o ter feito demonstra que a Bíblia não é um livro de moral eterna, mas um registro de normas tribais de uma época já ultrapassada. E mesmo dentro do cristianismo, a mensagem de Jesus mostra que essas leis foram questionadas, reinterpretadas e descartadas.
Se até o suposto Filho de Deus não as considerou finais, por que deveríamos nós, em pleno século XXI, aceitá-las como padrão de moralidade?